Equador enfrenta gravíssimos protestos que hoje bloquearam inclusive o acesso a Quito, a capital do país. Bolsonaro está sendo pressionado tanto internamente, mas principalmente externamente, pelas questões indígenas e pela defesa da Amazônia. E a morte tanto do indigenista quanto também do jornalista corroboram e colaboram ainda mais com essa narrativa contrária ao Bolsonaro, enquanto a Ucrânia, Zelensky, recebe hoje líderes da Itália, da França, da Alemanha e até da Romênia. Mas eu diria para vocês que foi uma reunião meio assim, baseado na hipocrisia, será que realmente o Zelensky gostava? Algumas fotos contradizem digamos assim, a felicidade do Zelensky com a reunião desses líderes europeus. Enquanto isso, Lavrov anuncia que oficialmente a Ucrânia ela desistiu da paz. Será mesmo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, tá? Baratinho, vocês vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal sendo membro, sensacional. Se não, só seu like, seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, galera, como eu falei para vocês, o Equador, hoje, ele tá passando por intensos protestos. Lembrando que o Equador, talvez assim, dessa onda vermelha que a América Latina vem passando nos últimos momentos, o Equador seja uma das exceções. Tinha ali, né, o Rafael Correa, que era um cara bem de esquerda, depois o Lenín Moreno, que inicialmente era o seu sucessor, mas acabou virando oposição, mas também tinha uma postura bem social-democrata, bem à esquerda. Enquanto isso, e agora temos o Guillermo Lasso, né? O Guillermo Lasso ele é visto como um banqueiro, um cara liberal, fazendo uma comparação, é como se, sei lá, o Partido Novo tivesse sido eleito no Equador, tá? Mais ou menos essa proposta. Então, atração de investimentos, tá? Embora a parte ideológica não esteja tão em voga assim, tá? É um liberal mais pensando não na parte geopolítica da coisa, mas na parte econômica da coisa. Tanto que, por exemplo, um dos países que mais vem se aproximando do Equador nos últimos tempos é a própria China, tá? O que o Equador hoje ele tem de importante assim na sua produção, né? Os dois destaques da sua produção primária é o petróleo e a banana, tá? São os destaques das exportações equatorianas. Só que, principalmente nesse momento, né, de confusão mundial, de aumento do preço dos combustíveis, de inflação, etc., a gente tem ali os agricultores e principalmente os indígenas, quando não, os indígenas agricultores também, se ressentindo de um aumento do preço do frete para os seus produtos, o que reduz a margem de lucro deles. E o aumento do preço dos fertilizantes, essas coisas, dos equipamentos, para fazer a produção, estão reduzindo as suas margens de lucro. Então, o que uma confederação indígena, chamada a Confederação de Nacionalidades Indígenas, que acabou cooptando também algumas transportadoras, algum movimento estudantil. E claro, pessoal, não dá para desassociar. Também é um movimento liderado pela oposição. A gente sabe que esses movimentos, eles têm uma parte política bastante forte. E, depois de muito tempo da esquerda no poder, muita gente dessas organizações também tem um caráter, né, tá mais associado ao pessoal da esquerda e quer combater o Guillermo Lasso, né, então eles sempre foram oposição. Mas eles estão reclamando principalmente, poxa, o Equador é uma liderança mundial ali na produção de combustíveis, tal, essas coisas, e nós temos uma gasolina, por exemplo, que aumentou 45% no último ano. Enquanto isso, o diesel, importantíssimo para frete, aumentou 100%. E aí, se o diesel aumenta, encarece o frete, reduz a margem de lucro, aumenta o preço dos produtos, enfim. As manifestações, elas começaram de maneira bastante violenta, inclusive, tanto que o Guillermo Lasso, ele já mostrou que ele está apto, está favorável a fazer um acordo com os manifestantes, tanto com estudantes, transportadoras, inclusive tem uma reunião marcada hoje com uma das transportadoras. Mas alega que o movimento indigenista, o movimento indígena, perdão, ele, como está fazendo com extrema violência, ele se recusa a fazer uma reunião com o movimento que age de maneira violenta contra o seu próprio país. Por enquanto, as manifestações não têm prazo para acabar, mas percebam que essas manifestações políticas, e principalmente pelo aumento do preço do combustível, elas vêm assim, aumentando no mundo inteiro. O Biden hoje, por exemplo, criticou a política de preços, por exemplo, falou que, percebam, né, como o discurso dos estados, eles são muito parecidos no mundo inteiro. O Biden, por exemplo, falou que nesse momento de crise econômica, de aumento do preço dos combustíveis, as refinadoras, as distribuidoras, as empresas petroquímicas, elas deveriam pensar um pouco mais com a parte social e reduzir sua margem de lucro em nome do bem-estar social da população.
E falou também que grande parte da culpa não é do Biden, e sim da Rússia e do seu antecessor, do Trump, que é o responsável pelo aumento do preço dos combustíveis. Cara, o combustível, ele destrói a popularidade de qualquer governante. Qualquer. Beleza? Bom, outro ponto importante está relacionado à pressão que o Brasil vai sofrer, e vem sofrendo já, né? Do Bolsonaro principalmente, em relação aos movimentos indígenas na Amazônia e, claro, há também a preservação ambiental. A gente teve, por exemplo, hoje, eurodeputados criticando veementemente a postura do Bolsonaro em relação à defesa dos povos indígenas e tal. E claro, pessoal, a morte dos dois, né, só corrobora ainda mais essa retórica, essa narrativa contra o Bolsonaro, e falou, inclusive, que isso vai dificultar, por exemplo, a fechar acordo União Europeia-Mercosul, ao Brasil, por exemplo, entrar na OCDE. Poxa, um dos parâmetros que o país tem que ter para fazer parte da OCDE é ter uma economia, por exemplo, que respeite as questões ambientais, que respeite a preservação de povos minoritários, tá? Ah, professor, mas respeita. Vamos ser sinceros, né? É óbvio que a União Europeia também, ela está usando muito desse discurso para impedir que o Brasil coloque seus alimentos sem pagar impostos na União Europeia, porque eles querem proteger os seus agricultores locais. A França, por exemplo, é uma liderança agrícola da União Europeia, é uma liderança pecuária da União Europeia. A Alemanha, enfim, os países ali da Europa Central, principalmente, região mais planinha, clima temperado, morrem de medo, pessoal, dos produtos agrícolas, agropecuários brasileiros, que são muito mais baratos, acabarem com os mercados locais. Mas isso então eles vão procurar qualquer tipo de desculpa. Poxa, aparentemente o Brasil, galera, também dá essa desculpa. A gente pega, por exemplo, faz 3 dias, né, se eu não me engano, que sai um relatório super importante, produzido pelo INESC, né, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, e pela INA, que é o Instituto de Indigenistas Associados, que fez um relatório mostrando como a FUNAI hoje é um órgão muito mais anti-indigenista do que propriamente indigenista. Dentre outras questões, o relatório fala, por exemplo, que a FUNAI hoje tem uma série de cargos vagos, existem mais cargos vagos do que cargos ocupados na própria FUNAI, e grande parte, isso porque a população indígena aumentou nos últimos anos, tá? Que grande parte dos cargos ocupados são cargos hoje exercidos por militares, os de alto escalão, né? Até aí nenhum problema, militar ele pode ser tão eficiente quanto qualquer outra pessoa, quanto o civil, claro, desde que ele tenha experiência, né, na parte indígena, e aparentemente não é isso que está sendo feito dentro da FUNAI, e que a FUNAI também não está conseguindo combater, até pela redução das verbas nos últimos anos, os garimpeiros e os madeireiros legais que vem crescendo bastante na Amazônia. Os ataques, por exemplo, aos Yanomamis, que só crescem, principalmente desde o início do ano, acho que é um bom indício, né, disso aí também, tá? Dentre outras questões, o próprio relatório falou, né, que o Bolsonaro disse, antes de ser eleito, que se ele fosse eleito, ele ia dar uma foiçada na FUNAI, inclusive no pescoço, porque não tinha outro jeito. Falou, por exemplo, também que no início do ano, no início do governo, por exemplo, Bolsonaro, o Bolsonaro ele tentou colocar, por exemplo, a FUNAI dentro do Ministério da Agricultura. Que, de novo, né, não tem nenhum problema ter um Ministério da Agricultura, mas é interessante você fazer a FUNAI, que é um órgão, a Fundação Nacional do Índio, tá nos direitos humanos, enfim, quem pense um pouco mais na sociedade, e não quem pense, por exemplo, no campo, voltado para o agronegócio, para a agricultura, etc. Inclusive, na época, o STF ele proibiu, né, isso de acontecer, que o FUNAI fosse para o Ministério do Meio Ambiente. Falou, por exemplo, que uma série de lideranças já quiseram atacar povos isolados na Amazônia, que já quiseram falar de tacar fogo, por exemplo, na Amazônia, enfim, tá? Então, esse relatório, ele é bastante completinho. Ah, professor, tem coisas políticas por trás. Tudo tem, né? Qualquer produção de conhecimento, etc., tem questões políticas por trás. Mas é um relatório que muito possivelmente vai ser utilizado tanto pela oposição brasileira e pela comunidade internacional para tentar forçar o Brasil a ficar excluído de organismos importantes, tá? Isso pode fazer com que países que se importam menos, né, com essas questões, pelo menos até o momento, tal como China, tal como Rússia, tal como Índia, se aproxime mais do Brasil, claro. O que você acha? O Brasil, então, tem que dar as caras e mostrar, tentar rechaçar esse lado, falando, não, imagina, ó, isso é mentira, porque nada disso, a FUNAI, na verdade, aumentou as verbas, tal, eu estou protegendo os índios. Enfim, você acha que o Brasil tem que tentar mudar a imagem que tem no cenário internacional, ou o Brasil tem que partir logo para uma aliança com os BRICS, ignorar os países ocidentais? Eu, particularmente, tendo a ter uma questão mais política nesse fato, e mesmo que assim, né, ah, professor, não é tudo verdade, essas coisas, enfim, não sei qual que é a sua opinião, tá? Mas é importante você parecer bom. Mais do que ser bom, é importante parecer bom.
o mundo da política, da geopolítica internacional, também é feito de aparências. Inclusive, já até dando um engatilho aqui para o próximo tema, a visita hoje, por exemplo. Hoje nós tivemos uma visita do Olaf Scholz da Alemanha, do Macron da França, do Mário Draghi da Itália, e inclusive a Romênia também, né? Foi participar de uma reunião lá com o Zelensky. Algumas coisas importantes. Primeiro, eu acho que esqueceram, né, de avisar o Zelensky que ia ter reunião, porque tá todo mundo de terno e gravata e tal. Só o Zelensky vestido assim de uma forma mais casual. Mas isso, cara, é significante, tá? Eu só achei engraçado. Outra questão também que eu acho que é bem significativa tá ligado às críticas que principalmente o Olaf Scholz e o Macron receberam nos últimos momentos. Não só da Ucrânia, como também da Polônia, que é um país vizinho ali, né? E tá sofrendo bastante também com a guerra, com o conflito, com a invasão russa. Por quê? Porque segundo esses países, a gente pode falar, por exemplo, o Macron, ele já deu declarações oficiais falando, por exemplo, que ele não vê muito sentido em tentar pressionar a Rússia para que a Rússia saia humilhada, porque uma humilhação russa aumentaria ainda mais as animosidades. Ou seja, segundo a Ucrânia e a Polônia, e até declarações do Macron, a França ela vê assim uma necessidade de tentar agradar a Rússia para conseguir fazer um acordo. O que, claro, geopoliticamente, cara, talvez até faça sentido. Eu não acho que você humilhando a Rússia, você vai derrotar os russos. No máximo é fazer com que os russos usem armamentos mais perigosos, tá? Mas esse tipo de declaração, ele fere, claro, o direito, por exemplo, à questão de soberania, geopolítica e a proximidade em relação à Ucrânia, tá? Hoje o Macron ele já mudou o discurso. Falou que quem vai definir qual vai ser a paz tem que ser a Ucrânia. Inclusive defendeu que até a Crimeia tem que voltar para o território ucraniano. Enfim, né? Geopolítica, né? Você acha que realmente o Macron acredita que isso vai acontecer? Para, né? Mas geopoliticamente é importante falar isso. Olaf Scholz, por exemplo, foi também constantemente criticado por parte do Zelensky, falando que a Alemanha ela tem uma reticência muito forte em apoiar mais a Ucrânia. Por quê? Porque tem medo de esgotamento do seu gás, esgotamento do seu petróleo que vem da Rússia, percebe? Então, assim, essas críticas foram muito fortes, tanto que algumas fotos elas até mostram um certo sorriso meio amarelo ali do Zelensky, apertando a mão do Olaf Scholz, apertando a mão do Macron e tal. O Mário Draghi sem grandes problemas, e também na Romênia tá sem grandes problemas. Essa reunião ela foi feita para mostrar que, segundo Macron, né, que a União Europeia está do lado dos ucranianos, reforça o apoio aos ucranianos e, inclusive, defende e reforça a tentativa de entrada da Ucrânia na União Europeia. Engatilhando o próximo assunto, o Lavrov criticou muito essa possibilidade, falando que a União Europeia hoje ignora completamente as suas noções de aceitação de um país por questões econômicas, etc., e está pensando somente em questões geopolíticas. Inclusive reforçou também o Lavrov, o cara das relações exteriores da Rússia, né? Reforçou que a Ucrânia ela desistiu da paz, que ele não sabe exatamente quais são os desmandos e mandos que Washington e Londres, segundo ele, né, são os dois países por trás do Zelensky, estão fazendo para cooptar os interesses ucranianos. Ou seja, que Washington e Londres deveriam pensar um pouquinho mais sobre uma tentativa de paz com a Rússia e não ficar forçando o Zelensky a abandonar, por exemplo, os acordos que tinham começado a acontecer em Istambul. Lembra, né, que até o Erdogan participou de uma tentativa de acordo com Ucrânia e Rússia, e que nesse momento o Zelensky aparentemente não está voltado à paz por pressão dos países ocidentais. Beleza, pessoal? Deu para entender essas questões aí? Tamo junto? Então tá, ó. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.